Ok, amanhã, dia 14, vai acontecer no SEAC a 6ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, né? Eu tenho direitos. 6ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Envelhecimento Multicultural e Democracia, Urgência por Acuidade, Direitos e Participação. O credenciamento é a partir das 8 horas da manhã. Então você que está afim, que quer participar, compareça. Vai lá saber dos seus direitos e compareça, vai lá, porque tem muita coisa, tem inclusive café da manhã, é uma boa. 6ª Conferência Municipal de Direito da Pessoa Idosa, amanhã no SEAC, a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado, pessoal, participando com a gente aqui nas redes sociais. Eu dei uma olhada rápida ali no WhatsApp, muita gente ali mandando mensagem para cá, mas aí a produção vê depois. Cris, Josi e hoje trazendo o Alberto. Bom dia, Cris. Bom dia, Josi. Bom dia. Quem é Alberto? Seu Alberto, né? É um amigo nosso, é lá também na nossa igreja, da Universal, né? Sim. Né, seu Alberto? Sim, E sou membro. ele é membro de lá. E a gente trouxe ele hoje para ele falar de algo tão importante que quase as pessoas ignoram tanto, né? Sobre o autismo. Porque ele é uma pessoa autista. Então, melhor do que ninguém, ele pode falar como ele lida com essa situação e, através disso, outras famílias também podem se identificar com ele, como que ele se descobriu, como que ele agora age diante do diagnóstico, né, seu Alberto, que ele teve. Então, ele trouxe ele para poder falar um pouquinho sobre isso. Como é que você se descobriu autista, Alberto? Com quantos anos? Ou já sabia desde criança? Foi bem tarde. Assim, já com 40, 42 anos, foi quando eu tive assim o diagnóstico. Quem me ajudou foi até o pastor Luciano, porque assim, a minha mãe, a minha esposa, sempre você tem alguma coisa, mas ninguém sabia identificar, porque o meu nível de autismo, ele é baixo. Sim. Era o antigo Asperger, o nível 1 que eles denominam hoje. Então, assim, ficava essa interrogação, até comigo mesmo. Eu mesmo me perguntava, poxa, por que eu ajo dessa forma, né? E eu não sabia por quê, né? Não conseguia entender. E aí o pastor Luciano me ajudou. Eu me apresentou a Valéria lá do TEA, conversei com ela, ela me encaminhou a um neurologista especialista, né? Não pode ser neurologista qualquer, tem que ser especialista. Ele me entrevistou, fez os testes e ali ele me diagnosticou com 3 transtornos. Porque assim, o autismo ele não vem sozinho, ele vem acompanhado com 1, mais 2 ou mais transtornos. Né? No meu caso, tive transtorno hipercinético, que às vezes eu tremo, se eu estiver nervoso, ansioso, minhas mãos tremem. Tenho o autismo e tenho o TDAH também, que é o déficit de atenção. Déficit de atenção. Josi, à vontade. Cris também. Sim, aí, assim, quando o assunto, o tema é algo do meu interesse, eu me dedico 100% a isso. Às vezes até alguém estiver perto de mim me chamar e eu estou focado naquilo, eu nem ouço. E quando não é algo do meu interesse, se eu estou ali, um latido de um cachorro na rua, pronto, já me tira a minha atenção daquilo ali. É uma coisa mínima. Mas me diz uma coisa, curiosidade aqui. Claro. Você descobriu com quantos anos? Os 42. Antes de você descobrir, e também na infância, como é que era a tua vida? Era bem complicado. Porque você não sabia que tinha, que era autista. Não. A minha mãe sempre suspeitava que eu tinha alguma coisa, mas não sabia o quê. Eu, desde 5 anos de idade, que eu já ia passando por psicólogos.
e não eram psicólogos especialistas. Não tinha naquela época, né? Não tinha. Assim, eles não tinham ainda o conhecimento, era uma coisa nova. Então eu tive muita dificuldade porque eles faziam os testes deles e chegava para minha mãe e falava assim, olha, ele não tem nada. E aí ela ficava assim achando às vezes que eu estava fingindo, né? E dava algum problema depois, não é possível, ele tem sim. E me levava de novo para uma nova pessoa. E chegava lá, fazia os testes, conversava, ela, olha, pelo que eu vejo ele não tem nada. E fiquei passando por isso, muitos e muitos anos, tá? Até que finalmente eu encontrei esse neurologista que, né, me fez os testes, conversou comigo, me diagnosticou. Quando eu recebi a notícia foi assim, foi uma pancada, sabe? Porque até então eu era, né, considerado assim normal. E aí você chegar e ouvir, não, você é isso. Aí aquilo assim, até eu aceitar, demorou. Mas não tem nada de anormal, né? Não tem. E eu ia te perguntar, e como é que foi quando você descobriu o que aconteceu? Então, Você piorou ou melhorou? Não, então, esse início, assim, para mim, assim, foi uns 2 meses, foi difícil. Eu chorei bastante, eu sofri com isso. Eu fiquei, não é possível e tal. Por 40 anos eu recebi essa notícia agora e tal. Não queria que minha família soubesse, que ninguém soubesse. Você é casado? Sou. Eu falei para minha esposa, não fala para ninguém. Isso é uma particularidade minha. Não quero que ninguém saiba. E aí ela, não, você tem que aceitar isso e tal. Então, até passou uns 2 meses, aí eu me aceitar, comecei a fazer reuniões lá no TEIA, vi pessoas, né, com graus assim, mais altos que o meu, como é mais difícil para eles do que para mim. Então eu fui me aceitando ali, ouvindo, né, os casos de cada um, o que eles passam no dia a dia também. E aí eu fui me aceitando, né? E não, é porque assim, as pessoas ditam assim, autismo é deficiente e tal. Não é uma deficiência, é um transtorno que a gente nasceu com isso. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com tecnologia. Eu trabalhava ainda há pouco tempo na FESO, Sim. Com a parte de sistema do hospital. Eu trabalhava sozinho no hospital, à noite, sozinho. Uhum. Fazia a tarefa que, na verdade, de dia é dividido por sistema, infraestrutura, era tudo comigo à noite. Você sabe fazer isso tudo? Sim. Bom, já começa por aí ser mais inteligente que eu mal sei pegar no celular. Que isso? Hoje de manhã me mandaram um negócio que eu não conseguia resgatar, não sabia nem como fazer. Uhum. Tá? E esse troço tá sempre travando e eu não sei destravar. Mas é o que falam, né? Você todas sabe. As pessoas que têm esse transtorno são muito inteligentes nessa área tecnológica, geralmente. E foi o que a gente falou no programa passado, sobre o trabalho deles, né? Muita gente não dá oportunidades, e tem gente, tem empresa que dá, tem empresa que não dá, quando descobre manda embora. E aí isso é bem pertinente trazer, porque as pessoas acham que só crianças, né, Hélio? Que só a criança é autista, mas a criança vai ficar adulta, gente. E aquilo vai permanecer com ela. É uma coisa que tem tratamento, mas não tem a cura do autismo ainda, creio eu. Mesmo porque não é uma doença, como você falou, é um transtorno, uma coisa que nasce com a criança. Sim. Então ela vai para a vida adulta, tem que ser controlada. E com isso a sociedade tem que aceitar, e principalmente, igual ele falou, ele também tem que se aceitar, porque se ele não se aceita é pior. Sim, com toda certeza. Aí é a aceitação. Aí entra a igreja e entra os psicólogos Exatamente. também. O tratamento, né? Porque não tem como fugir do tratamento. É verdade. E sem contar, né, Hélio, que o seu Alberto hoje, ele tem uma identidade, ele sabe quem ele é.
né? Até então ele tinha, né, seu Alberto, esse conflito de saber quem ele era, como ele ia se comportar. Às vezes tinha algumas situações que ele não entendia, até a própria Isabel mesmo falava, às vezes eu não entendo o Alberto, porque ela também não tinha conhecimento, né? Então quando ele foi, Isabel? A esposa dele, Sim. quando ela descobriu, né, e eles descobriram, eles puderam facilitou, né, essa ajuda, né, de poder ter alguém ali também para incentivar, porque às vezes a gente cria barreiras, né, para ir pedir ajuda, e ele quebrou essa barreira na idade que ele se encontrava e acabou descobrindo, né, o diagnóstico, né, que ele tem autismo, né, e através dele ele pode também estar ajudando outras pessoas. Pronto. Não é verdade? Né? E hoje ele está aqui falando sobre algo, quando eu falei com ele, o senhor pode falar sobre isso, porque o senhor é a pessoa mais indicada para falar. Ele, eu não sei se eu vou ter coragem. Eu falei, tem sim, que para ele também é um desafio muito grande estar aqui. Isso são barreiras sendo quebradas hoje, não é, São Alberto? Difícil para você estar aqui? Bom, é difícil para muita gente, que nem gente que não é autista, né? É difícil também. Mas para você é mais complicado? É mais complicado. É mais complicado, sim. A gente fica assim apreensivo, com a ansiedade lá em cima, né? Mas através do tratamento, medicações, a gente vai se controlando, né? E tornando a nossa vida mais fácil. Ô Cris, eu vou te fazer uma pergunta, mas tão complicada, e as pessoas não entendem. Isso é uma coisa que eu penso, né? Ao longo desses anos todos meus de rádio e televisão, e na igreja, no meu tempo lá na Casa Espírita Nosso Lar, eu vi coisas acontecerem, de pessoas levarem uma vida normal, tá? De repente se descobrem com câncer, por exemplo, tá? Autismo, se descobre com uma doença, e a vida dessa pessoa se transforma. Olha onde eu quero chegar. Se transforma ao ponto dessa pessoa passar a cuidar de outras. Por exemplo, eu conheço uma pessoa aqui em Teresópolis, uma mulher, ela está com câncer, está lutando contra o câncer. E ela era uma pessoa muito fechada. Eu até nem tinha intimidade com ela. Aliás, tenho muito pouco ainda. Mas era uma pessoa difícil de se conviver com ela. Quando veio o câncer, ela mudou por completo. Ela hoje está cuidando de pessoas, ela hoje passa na rua, vê pessoas que precisam de ajuda, ela cuida, né? Eu tenho a impressão, e aí é que vem a dificuldade, que eu quero entrar com isso com você. Eu tenho a impressão que a espiritualidade, que Deus, no seu conhecimento, ele trabalha dessa maneira. Ele bota assim, por exemplo, trouxe um Alberto e botou o Alberto aqui, olha, Alberto, você a partir de agora eu vou te dar uma missão. Isso pode acontecer? Eu estou errado nesse meu pensamento? Que algumas pessoas vêm com uma missão e para entender e dar seguimento a essa missão, elas têm que passar pelo problema? Conseguiu entender onde eu quero chegar? Nem tudo, Hélio, é de acordo com a vontade de Deus, né? Porque se a gente for falar assim... Arrebentou minha pulseira. Se eu for falar que uma pessoa teve câncer, né, por causa... Não, sim, né, sim, óbvio. Porque Deus quis, aí eu estaria meio que botando sim. Deus como se fosse um ser mau. Então, assim, tem também as consequências, né, da alimentação, da vida que a pessoa levou, né, da pessoa não ter se cuidado, de ter procurado ajuda. Mas ela pode transformar aquela doença, aquele mal, para que ela possa também ajudar outras pessoas, se agarrar à fé. Porque só através da fé que a gente consegue ter um olhar diferente para o outro, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue entender melhor. Quando uma pessoa está doente ou quando uma pessoa perde alguma coisa, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Como você falou, essa senhora, né? Com certeza ela tem um outro olhar, né? Então, assim, tem coisas que Deus permite na nossa vida. Mas não seria, onde eu quero chegar, não seria uma missão
Não, pra todos essas nós pessoas? temos uma missão, Sim. né? A missão de... Todos nós viemos para cá com um propósito. Com um propósito, né? Que eu falo que a gente não morre, a gente vive ad eterno, né? Quando Sim. a gente parte daqui para outro lugar, a gente vai ter uma eternidade. É a gente que faz as nossas escolhas. Então a escolha é agora. Então, assim, tem coisas que acontecem na vida de alguém para nos ensinar de alguma forma, né? E Deus, como eu falei, Deus permite certas situações. Não que Ele seja culpado por ela estar passando por aquela luta, mas Ele permite, né? Que nós venhamos passar por algumas coisas. Que nem o seu Alberto, hoje ele está aqui podendo ajudar. Não é que Deus colocou essa doença nele, permitiu que ele, né, ficasse doente, né? São consequências, talvez, né? Ninguém sabe de onde surgiu o autismo, mas eu creio que a ciência ainda vai ter alguma resposta para isso, né? Sim, os estudos estão aí, né? Exatamente, que em Israel, nos Estados Unidos, estão investindo pesadamente para poder em pesquisa para que a gente venha ter um diagnóstico mais avançado. Então, assim, é a questão da espiritualidade. É lógico que a gente é feito de energias positivas e negativas, né? Às vezes você chega a estar num ambiente que você sente aquele ambiente pesado, né? Enfim, e você às vezes pode, né, através da tua energia boa, né, ir lá e passar algo bom. Quantas pessoas falam assim, poxa, eu sinto paz quando eu converso com você? É por causa da nossa energia, né? Você sabe disso, né? Que tem uma energia positiva e energia negativa, é o campo espiritual. E às vezes a gente não foge disso, né? Que é o que a gente lida no dia a dia. E quando muitas das pessoas chegam na igreja com uma doença, com um câncer, com qualquer tipo, uma depressão, e ela encontra a fé que sabe que vai dar suporte para ela, ela é curada. Porque não existe nada impossível para esse Deus que nós cremos, né? Então ela é curada desse câncer, ela é livre dessa depressão e sabemos que não tem cura. Mas para o Senhor Jesus, para Deus não existe isso. Tem uma conhecida sua aqui, e ela botou aqui, eu sou a prova do que você falou. Eu mudei com o diagnóstico da minha mãe. Pode ser, eu conheço ela pra caramba e pode ser que seja isso mesmo. Ela está dizendo que eu acredito nela. Mas é uma pessoa que nos últimos anos ela vem fazendo um trabalho social espetacular em Teresópolis. Ela fala com todo mundo, ela só não fala comigo. Comigo ela só fala no Comari, né? Já chamei para vir aqui trocentas vezes, mas não vem não. Renata Caldas, ela sempre engajada nessa causa do corrente do bem, né? A corrente ela do bem. faz com câncer, ela faz esse trabalho há muito tempo, ela não é de aparecer muito mesmo. E ela não é de aparecer aqui. Ela não é de aparecer aqui, né? Mas ela faz um trabalho excelente. Um abraço para Renata. Conheço ela há muito tempo. Ela faz ela um enfrenta, ela luta com o caso da mãe dela. Da mãe dela, né? que é o câncer. Ela já vem há muitos anos lutando com isso. E ela está dizendo que com a doença da mãe ela acabou mudando também a vida dela. E a pessoa muda mesmo. Eu conheço pessoas que eram muito amargas, pessoas que chegam no lugar e não gostam de criança ou que não gostam daquela pessoa e que tudo tá ruim. Se tá sol, tá ruim, se tá chuva, tá ruim. E quando descobre, ou na família ou em si própria, uma doença ou alguma coisa que afeta muito o emocional, a pessoa começa a ter empatia e se colocar no lugar do outro e começar a falar assim, pô, a vida é um sopro, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Então, quer dizer, para que eu vou ser assim? Para que eu vou ser amarga? Para que eu vou ser uma pessoa que não lida com a outra, não tem educação com a outra, que eu sou a brabona, sou a tal, né? Não, você mais... Então, Deus muda muita pessoa nesse aspecto. Você falou, a vida é um sopro. A vida é um sopro. Alberto, você não vai responder porque eu vou para o comercial, só vai responder depois. Quando você descobriu o diagnóstico que você era autista, o que mudou na sua vida? O que mudou dentro do seu pensamento, do seu coração? Vamos para o comercial, a gente volta já e ele responde depois.